Gêmeas entram em uma farmácia, implorando por remédios para salvar a mãe doente. A atendente se recusa a ajudar e tenta expulsá-las. Mas um milionário que presencia a cena toma uma atitude simplesmente inacreditável. O que ele faz muda para sempre o destino daquela família e de toda a comunidade. Se a história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. As ruas do centro histórico de Salvador nunca dormiam completamente. Mesmo nas madrugadas mais silenciosas, havia sempre algum movimento, alguma alma perdida entre as calçadas de pedra portuguesa e os casarões coloniais. Era ali, entre o colorido das fachadas históricas e a sombra da desigualdade, que Vitória sobrevivia há quase 3 anos. Pequena para seus 12 anos, Vitória tinha olhos escuros profundos que pareciam guardar segredos de outras vidas. Seu corpo franzino escondia-se sob roupas largas doadas e seus pés descalços conheciam cada pedra, cada beco, cada escadaria do Pelourinho. Para os turistas e moradores apressados, ela era apenas mais uma criança invisível, daquelas que se aprende a não enxergar para que o coração não pese. O sol ainda não havia nascido quando Vitória despertou sob a marquise de uma loja de artesanato. Enrolou seu cobertor fino e o guardou cuidadosamente na mochila surrada que carregava todos os seus pertences. Aprendera com Dona Zefa, uma senhora que vendia acarajé e às vezes lhe dava as sobras do dia, que gente direita acorda cedo e não fica estendida no chão quando o dia já clareou. Enquanto a cidade despertava lentamente, Vitória seguiu sua rotina. Passou pela padaria do seu Arlindo, onde o cheiro de pão quente lhe provocava uma dor familiar no estômago. Às vezes, Carminha, a atendente, conseguia esconder um pãozinho para ela, mas hoje havia muitos clientes e os olhos do patrão. Bom, dia pequena, disse seu José, o varredor de rua que sempre a cumprimentava com respeito. Era uma das poucas pessoas que não a olhava com pena ou desconfiança. O tempo vai virar hoje, se cuida. Vitória agradeceu com um aceno de cabeça e seguiu o caminho. Havia nela uma dignidade silenciosa, um orgulho que nem a fome conseguia arrancar. Não pedia esmolas, preferia fazer pequenos serviços como cuidar de carros estacionados ou ajudar as baianas a montar suas barracas. Aceitava comida, mas raramente dinheiro. Tinha aprendido cedo que as moedas vinham com um preço muito alto. A chuva começou pouco depois do meio-dia, primeiro leve, depois em torrentes que transformavam as ladeiras em pequenos rios. Vitória correu para se abrigar sob a marquise de uma loja de souvenirs na Praça da Sé. De lá, observava as pessoas correndo com seus guarda-chuvas coloridos, turistas rindo da súbita tempestade tropical, moradores locais resignados com mais um aguaceiro típico de verão baiano. Foi quando o viu. Um menino de uns 10 anos, pele clara com sardas pelo rosto, cabelos castanhos cacheados e roupas que denunciavam conforto financeiro. Ele corria desajeitado, segurando um livro sobre a cabeça, até que tropeçou e caiu de joelhos no calçamento molhado. O livro escorregou para uma poça e o menino soltou um grito de desespero que foi além da dor da queda. As pessoas passavam, apressadas, algumas olhavam com simpatia, mas ninguém parou. O mundo tinha pressa, sempre muita pressa. Vitória hesitou apenas por um segundo. Saiu de seu abrigo seco e correu até o menino, sentindo a chuva encharcar sua camiseta já desbotada. Agachou-se ao lado dele. Machucou? Perguntou com a voz rouca de quem fala pouco. O menino a olhou surpreso, os olhos verdes ainda marejados. Meu livro. Ele apontou para a poça onde o objeto boiava. Vitória alcançou o livro e o sacudiu cuidadosamente. Era um exemplar de O Pequeno Príncipe, agora com as páginas encharcadas. Ela o entregou ao menino. Tá estragado, constatou ele com lágrimas nos olhos. Era presente da minha mãe. Vitória tirou da mochila um pedaço de pano limpo que guardava para emergências e começou a secar as páginas com cuidado. Não esfrega, só aperta de leve, explicou. Depois coloca no sol folheando devagar, fica bom de novo. O menino a observava com curiosidade, parecendo momentaneamente esquecer a dor no joelho. Como você sabe disso?
Vitória deu de ombros. A gente aprende muita coisa na rua. Foi quando um homem alto se aproximou correndo com um guarda-chuva grande e preto. Tinha cerca de 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e olhos da mesma cor verde do menino. Lucas, estava te procurando por toda parte, exclamou preocupado. Então notou Vitória. Seu olhar percorreu rapidamente a menina encharcada, os pés descalços, as roupas gastas. Por um instante, houve um lampejo de desconforto em seu rosto. Mas ele se recuperou. O que aconteceu aqui? Caí, pai. A Vitória me ajudou e salvou meu livro. Vitória se surpreendeu ao ouvir seu nome. Não se lembrava de ter se apresentado. Vi seu nome na pulseirinha, explicou o menino, apontando para o pulso dela, onde uma pulseira de miçangas coloridas tinha o nome Vitória gravado. Era seu único objeto pessoal, algo que trazia desde sempre sem saber sua origem. O homem estendeu o guarda-chuva, cobrindo os três. Obrigado por ajudar meu filho. Sou Roberto Almeida. Havia uma gentileza cautelosa em sua voz. Você está sozinha aqui? Vitória assentiu desconfiada. Conhecia bem aquele tipo de pergunta. Geralmente vinha seguida de um telefonema para o conselho tutelar ou pior, para a polícia. Papai, olha o joelho dela, apontou Lucas. Roberto baixou o olhar e viu um corte no joelho de Vitória, provavelmente feito quando ela correu para ajudar. Seu filho sangrava levemente. Isso precisa ser limpo e medicado, disse ele com preocupação genuína. Nossa casa fica a 2 quadras daqui. Vamos lá cuidar disso e esperar a chuva passar. Vitória recuou um passo. Não precisa, já vai parar de chover. Por favor, insistiu Lucas, segurando a mão dela. Você me ajudou, deixa a gente te ajudar também. Havia algo nos olhos do menino que desarmou Vitória. Não era pena. Ela conhecia bem aquele olhar. Era gratidão, algo raro em sua experiência. Roberto observava a interação com uma expressão complexa. Havia hesitação, mas também havia algo mais profundo, uma espécie de reconhecimento que Vitória não conseguia decifrar. Só até a chuva passar, concordou ela finalmente. Os três caminharam sob o guarda-chuva, subindo a ladeira em direção a uma área mais residencial do centro histórico. Lucas não parava de falar, contando sobre sua escola, seus livros favoritos, perguntando se Vitória sabia ler. Sei um pouco, respondeu ela. Dona Cecília da Biblioteca Municipal me ensinou. Roberto ouvia em silêncio, lançando olhares de soslaio para a menina. Não eram olhares de julgamento, mas de uma curiosidade quase dolorosa. Chegaram a um sobrado restaurado, com a fachada em azul colonial e detalhes em branco. Roberto abriu a porta e fez um gesto para que entrassem. Bem-vinda à nossa casa, disse ele com um sorriso tímido. Vitória parou na soleira, hesitante. A casa era bonita, organizada, limpa, um mundo completamente diferente do seu. Sentiu-se subitamente consciente de sua aparência, da sujeira em suas mãos, do cheiro de rua que carregava. Estou molhada. Vou sujar o chão. Não se preocupe. Com isso, respondeu Roberto com gentileza. Entre. No instante em que Vitória deu o primeiro passo para dentro daquela casa, não sabia que estava também dando o primeiro passo para uma nova vida. Não sabia que naquela tarde chuvosa de Salvador, o destino havia traçado um encontro que mudaria para sempre 3 vidas tão diferentes. O interior do sobrado azul era ainda mais impressionante que sua fachada. Móveis antigos restaurados conviviam harmoniosamente com peças modernas. Quadros de artistas baianos decoravam as paredes e o piso de madeira escura reluzia sob a luz amarelada dos abajures. Para Vitória, acostumada com o céu como teto e o concreto como cama, aquele lugar parecia saído de um conto de fadas. Vou buscar a caixa de primeiros socorros, disse Roberto, indicando o sofá. Fique à vontade. Vitória permaneceu de pé, com medo de molhar ou sujar qualquer coisa. Lucas, percebendo seu desconforto, pegou sua mão. Vem, vou te mostrar meu quarto enquanto o papai busca os remédios. Seguiram por um corredor decorado, com fotografias de família. Vitória notou que em muitas delas aparecia uma mulher de cabelos castanhos e sorriso gentil,
abraçada a Roberto e a um Lucas bem menor. Em outras, mais recentes, havia outra mulher, loira, de feições delicadas e um sorriso que não chegava aos olhos. O quarto de Lucas era um pequeno universo de livros, mapas e brinquedos educativos. Uma cama com colcha de super-heróis, uma escrivaninha organizada e uma estante repleta de livros ocupavam o espaço. "Você gosta mesmo de ler, hein?" comentou Vitória, impressionada. "Minha mãe era professora de literatura", explicou Lucas, com um tom de voz diferente. "Ela me ensinou a amar os livros desde pequeno." Vitória notou o uso do verbo no passado, mas não perguntou nada. Tinha aprendido que certas feridas são melhor deixadas em paz. Lucas abriu uma gaveta e tirou uma camiseta limpa e um short. "Toma, pode usar isso enquanto suas roupas secam." Vitória segurou as peças, sentindo a maciez do tecido entre os dedos calejados. Não se lembrava da última vez que vestira roupas recém-lavadas. "Tem um banheiro ali", Lucas apontou para uma porta. "Pode tomar um banho quente se quiser." A palavra banho fez os olhos de Vitória brilharem. Água quente era um luxo que raramente conseguia, geralmente quando alguma comerciante mais bondosa do mercado modelo permitia que ela usasse o banheiro dos funcionários. "Posso mesmo?" perguntou insegura. "Claro", respondeu Lucas como se fosse a coisa mais natural do mundo oferecer um banho quente a uma desconhecida. No banheiro, Vitória fechou a porta e se olhou no espelho, algo que evitava fazer nos vidros das lojas. Viu uma menina magra demais com olhos grandes e tristes em um rosto que começava a perder os traços infantis. Seus cabelos cacheados estavam emaranhados e sem brilho. Sentiu uma pontada de vergonha, mas também um estranho desejo de ser diferente, de pertencer a um mundo como aquele. A água quente caiu sobre seus ombros como uma bênção. Ela usou o sabonete perfumado com parcimônia, quase com reverência. Lavou os cabelos com o shampoo que encontrou, sentindo os nós se desfazerem sob seus dedos. Por alguns minutos, permitiu-se esquecer quem era e de onde vinha. Quando saiu do banheiro, vestindo as roupas de Lucas que ficavam largas em seu corpo pequeno, encontrou Roberto no corredor. Ele tinha um curativo e antisséptico nas mãos. "Melhor assim?" perguntou ele com um sorriso gentil. Vitória assentiu, sem palavras para expressar o que sentia. "Vamos cuidar desse machucado e depois comer algo. Você deve estar com fome." Na sala, Roberto limpou e medicou o corte no joelho de Vitória com gestos precisos e delicados. Havia nele uma gentileza natural, mas também uma espécie de tristeza quieta, como se carregasse um peso invisível. "Você é médico?" perguntou Vitória, observando a habilidade com que ele tratava o ferimento. "Não, sou arquiteto", respondeu ele. "Mas quando você tem um filho como Lucas, que vive se machucando em suas aventuras, aprende rápido." Na cozinha, Lucas já havia preparado sanduíches e suco. Vitória comeu devagar, controlando-se para não devorar tudo de uma vez, embora seu estômago implorasse por mais. Roberto observava discretamente, com uma expressão que mesclava compaixão e algo mais, talvez uma memória distante. "Você tem família, Vitória?" perguntou finalmente. A menina engoliu em seco e balançou a cabeça negativamente. "Não que eu me lembre. Fui criada no abrigo Recanto das Acácias até os 9 anos. Depois..." Ela deixou a frase no ar, olhando para as próprias mãos. Roberto não insistiu. Em vez disso, perguntou sobre como ela sobrevivia, onde dormia, se frequentava alguma escola. Vitória respondeu com frases curtas, desconfiada da súbita curiosidade. "Por que você quer saber tudo isso?" Roberto hesitou como se pesasse as palavras. "Por que me preocupo? Nenhuma criança deveria estar sozinha nas ruas." O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som da porta da frente se abrindo. Passos elegantes no piso de madeira anunciaram a chegada de alguém. "Roberto, Lucas, cheguei!" Te anunciou uma voz feminina, melodiosa, mas com uma nota de artificialidade. Segundos depois, uma mulher entrou na cozinha. Era a mesma das fotografias mais recentes. Alta, elegantemente vestida em um tailleur bege, cabelos loiros perfeitamente arrumados em um coque,
maquiagem impecável realçando olhos azuis penetrantes. Carregava sacolas de compras de marcas caras e uma pasta de couro. Ao ver Vitória, parou abruptamente. Seu sorriso congelou. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, em um tom controlado que mal disfarçava a surpresa desagradável. "Beatriz, esta é Vitória", apresentou Roberto, levantando-se. "Ela ajudou Lucas quando ele caiu na chuva. Convidamos ela para se secar e comer algo." Os olhos de Beatriz percorreram Vitória de cima a baixo, notando as roupas de Lucas, os cabelos molhados, o curativo no joelho. Seu rosto era uma máscara, de polidez, mas seus olhos revelavam desaprovação. "Entendo", disse finalmente colocando as sacolas sobre o balcão. "Que gentil da parte de vocês." Vitória reconheceu imediatamente aquele olhar. Era o mesmo que recebia de comerciantes quando se aproximava de suas lojas, de senhoras que apertavam suas bolsas quando ela passava, de seguranças que a vigiavam nos shoppings. Era um olhar que dizia: "Você não pertence aqui." "Já estou de saída", disse Vitória, levantando-se. "Obrigada pela comida e pelo curativo. Mas ainda está chovendo", protestou Lucas. "Não muito", respondeu ela, embora pudesse ouvir a chuva batendo nas janelas. Roberto parecia dividido, olhando de Vitória para Beatriz, que agora tirava os alimentos das sacolas com movimentos tensos. "Pelo menos leve um guarda-chuva", insistiu ele. "E minhas roupas? Pode ficar com essas", interrompeu Lucas. "Tenho várias." Beatriz pigarreou discretamente. "Roberto, precisamos conversar sobre a reunião com os incorporadores. Chegou um e-mail importante." Era uma dispensa clara, e todos na sala entenderam. Vitória pegou sua mochila, guardou suas roupas molhadas em um saco plástico que Lucas lhe deu e aceitou o guarda-chuva que Roberto insistiu que levasse. Na porta, Lucas a abraçou impulsivamente. "Você vai voltar, né?" Vitória não respondeu. Sabia que casas como aquela não eram para pessoas como ela. Roberto a acompanhou até a calçada. A chuva havia diminuído para uma garoa fina. "Obrigado novamente por ajudar meu filho", disse ele. Então, hesitante, acrescentou: "Se precisar de algo, estamos aqui, sabe onde encontrar." Vitória assentiu, sem acreditar realmente naquelas palavras. Afastou-se sob o guarda-chuva grande demais para seu corpo pequeno, sentindo o peso do olhar de Roberto em suas costas. Da janela do segundo andar, Beatriz observava a menina se afastar, os lábios comprimidos em uma linha fina. Ao seu lado, Lucas também olhava, mas com tristeza. "Por que ela teve que ir embora?", perguntou o menino. Beatriz suspirou, passando a mão pelos cabelos do enteado. "Querido, pessoas como ela têm seus próprios lugares. Não podemos simplesmente trazer estranhos para dentro de casa." "Ela não é estranha", protestou Lucas. "Ela é minha amiga." Beatriz sorriu com condescendência. "Você mal a conhece. Além disso, temos que pensar na sua segurança." No andar de baixo, Roberto guardava os utensílios usados no lanche pensativo. Algo na menina Vitória o havia tocado profundamente. Talvez fossem seus olhos. Olhos de quem cresceu rápido demais, de quem conheceu o lado mais duro da vida. Olhos que, de alguma forma, o lembravam de si mesmo muitos anos atrás. Quando Beatriz desceu, encontrou-o ainda imerso em pensamentos. "O que deu em você?", perguntou ela, em voz baixa para que Lucas não ouvisse. "Trazer uma menina de rua para nossa casa? E se ela tivesse roubado algo? E se fosse perigosa?" Roberto a encarou, surpreso com a dureza das palavras. "Ela é só uma criança, Beatriz. Uma criança que ajudou nosso filho." "Não é nosso filho", corrigiu ela automaticamente. "E você sabe bem que essas crianças frequentemente são usadas por adultos para entrar em casas e..." "Pare", interrompeu Roberto com uma firmeza incomum. Ela estava machucada e com fome. Foi só um ato de humanidade. Beatriz se aproximou, suavizando a expressão. Tocou o rosto de Roberto com delicadeza. "Eu entendo sua compaixão. É uma das coisas que amo em você. Mas precisamos ser realistas. Não podemos salvar todas as crianças abandonadas de Salvador." As palavras "crianças abandonadas"
ecoaram na mente de Roberto como um sino distante. Por um momento, viu-se novamente como o menino de 11 anos que perdera tudo em um único dia. O menino que, não fosse por um golpe de sorte e a bondade de estranhos, poderia ter acabado exatamente como Vitória. Às vezes, disse ele, afastando-se do toque de Beatriz, salvar uma já faz toda a diferença. 3 dias se passaram desde o encontro na chuva. Vitória retornara à sua rotina nas ruas do centro histórico, mas algo havia mudado dentro dela. A memória do banho quente, da comida fresca e principalmente da gentileza de Lucas e Roberto permanecia viva, como uma pequena chama que se recusava a apagar. O guarda-chuva preto agora era seu bem mais precioso, guardado com cuidado na mochila, surrada. Naquela manhã de sábado, o Pelourinho fervilhava com turistas e a tradicional feira de artesanato. Vitória ajudava Dona Zefa a montar sua barraca de acarajé em troca de uma refeição e algumas moedas. "Menina, você tá diferente", comentou a baiana, ajustando o torso branco impecável. "Tem um brilho novo nesses olhos." Vitória deu de ombros, sem querer falar sobre o sobrado azul e seus moradores. Temia que, ao compartilhar aquela experiência, ela perdesse sua magia, como um sonho que se desmancha ao amanhecer. Enquanto arrumava, os bancos ao redor da barraca, avistou uma figura familiar descendo a ladeira. Era Lucas, segurando a mão de Roberto. Os dois pareciam procurar alguém, olhando em todas as direções. O coração de Vitória acelerou, dividido entre a vontade de correr até eles e o instinto de se esconder. Foi Lucas quem a viu primeiro. Seu rosto se iluminou com um sorriso enorme. "Vitória!" gritou, correndo em sua direção, soltando-se da mão do pai. Antes que ela pudesse reagir, o menino a abraçou com força, como se fossem amigos de longa data. "Procuramos você por toda parte", exclamou ele ofegante. "Viemos ontem também, mas não te achamos." Roberto se aproximou mais devagar com um sorriso tímido. "Bom dia, Vitória. Como está o joelho?" "Melhor", respondeu ela, ainda atordoada com aquele reencontro. "Obrigada. Pelo guarda-chuva, está guardado." Dona Zefa observava a cena com curiosidade. Não era comum ver pessoas como aquelas conversando de igual para igual com meninas de rua. "São seus amigos, menina?" perguntou a baiana, com um misto de surpresa e desconfiança. Vitória hesitou. O que responder? Amigos, conhecidos, estranhos, que por um dia a trataram como gente? "Sim, somos amigos", afirmou Lucas, com a convicção própria das crianças. "Vitória salvou meu livro favorito da chuva." Roberto estendeu a mão para Dona Zefa, apresentando-se com educação. A baiana o estudou por um momento, como se avaliasse suas intenções antes de aceitar o cumprimento. "A menina é boa pessoa", declarou ela, como quem dá um aval importante. "Trabalha duro e é honesta. Não merecia estar na rua." Roberto assentiu, lançando um olhar significativo para Vitória. "Na verdade", disse ele, "viemos convidar Vitória para passar o dia conosco. Vamos ao Museu de Arte Moderna e depois almoçar no Rio Vermelho. Se a senhora puder dispensá-la hoje..." Dona Zefa sorriu, revelando dentes brancos em contraste com a pele negra. "Claro que sim. Vai, menina. Aproveita o passeio." Vitória olhou para o chão, desconfortável com a situação. Por que aquelas pessoas voltaram? O que queriam dela? "Não precisa ter pena de mim", murmurou, apenas para Roberto ouvir. Ele se agachou para ficar na altura dela, seus olhos verdes sérios e sinceros. "Não é pena, Vitória. É que Lucas não para de falar em você desde aquele dia. E, para ser honesto, eu também tenho pensado muito em você." Havia algo na voz dele, uma nota de verdade que atravessou as defesas de Vitória. Ela olhou para Lucas, que aguardava ansioso, balançando-se nos calcanhares, e depois novamente para Roberto. "Só se eu puder levar o Dona Zefa um acarajé mais tarde." "Fechado", sorriu Roberto. O passeio pelo Museu de Arte Moderna foi uma revelação para Vitória. Embora já tivesse passado inúmeras vezes em frente ao prédio, nunca havia entrado. Roberto, com seu conhecimento de arquitetura, explicava detalhes sobre o espaço
enquanto Lucas apontava suas obras favoritas com entusiasmo infantil. Durante o almoço em um restaurante à beira-mar, Vitória tentava se comportar adequadamente, observando como Lucas usava os talheres, como Roberto conversava com o garçom. Sentia-se deslocada, mas também fascinada por aquele mundo tão diferente do seu. "Você gostou do museu?" perguntou Roberto, enquanto saboreavam moqueca de peixe. "Muito", respondeu ela sincera. "As esculturas no jardim são incríveis." "Papai diz que arte é importante porque nos faz sentir coisas que às vezes não conseguimos explicar", comentou Lucas com a sabedoria emprestada dos adultos. Roberto sorriu, orgulhoso do filho. "Sua mãe dizia isso", corrigiu gentilmente. "Ela era quem entendia de arte, não eu." E o sorriso de Lucas vacilou por um momento. "Mamãe adoraria a Vitória", disse ele de repente. "Ela sempre dizia que devemos ajudar quem precisa." Um silêncio pesado se instalou na mesa. Vitória percebeu que havia tocado em um assunto delicado. Sua mãe parecia ser uma pessoa muito boa, arriscou querendo confortar o menino. "Ela era maravilhosa", confirmou Lucas, com os olhos úmidos. "Ela foi embora há 3 anos. Papai diz que ela virou uma estrela." Roberto engoliu em seco, visivelmente emocionado. Vitória compreendeu então que a mulher das fotografias mais antigas, a de cabelos castanhos e sorriso gentil, não estava mais presente não por separação, mas por um desfecho diferente. No caminho de volta, pararam para comprar o acarajé prometido para Dona Zefa. Enquanto Roberto pagava, Lucas segurou a mão de Vitória. "Você podia ir lá em casa de novo", sugeriu esperançoso. "Tem um jogo novo de tabuleiro que é mais legal de jogar com outra pessoa." Vitória hesitou. A lembrança do olhar de Beatriz ainda estava fresca. "Não sei se sua madrasta iria gostar." "Bia", Lucas fez uma careta. "Ela está viajando a trabalho, só volta na semana que vem." Roberto se aproximou, ouvindo o final da conversa. "Vitória, na verdade, eu queria conversar algo sério com você", disse ele, parecendo subitamente nervoso. "Você poderia vir até nossa casa amanhã? Prometo que não vou tomar muito do seu tempo." Havia uma urgência estranha em sua voz, algo que despertou tanto a curiosidade quanto a desconfiança de Vitória. Mesmo assim, ela concordou. Naquela noite, deitada em seu cantinho habitual sob a marquise, Vitória não conseguia dormir. Olhava para as estrelas visíveis entre os prédios e pensava na mãe de Lucas, transformada em um ponto de luz no céu. Pensava em Roberto, com seus olhos gentis e tristes, e, inevitavelmente, pensava em sua própria história, ou na ausência dela. De onde vinha? Quem eram seus pais? Por que carregava apenas uma pulseira com seu nome, como lembrança de um passado que não conseguia acessar? O abrigo. Recanto das Acácias nunca tivera essas respostas. Diziam apenas que ela fora deixada na porta quando bebê, com aquela pulseira, de miçangas e um bilhete rasgado, onde só se lia "Cuidem da Vitória." No dia seguinte, pontualmente às 2 da tarde, Vitória bateu à porta do sobrado azul. Havia tomado banho na casa de Carminha, a atendente da padaria, e vestia as roupas mais limpas que possuía. Uma calça jeans desbotada e uma camiseta amarela que ganhara dos voluntários da igreja. Roberto abriu a porta com um sorriso nervoso. "Que bom que veio. Entre, por favor." A casa parecia diferente sem a presença de Beatriz. Mais relaxada, menos impecável. Havia livros sobre o sofá, um casaco jogado sobre uma cadeira, brinquedos de Lucas espalhados pelo chão. Era mais acolhedora assim, pensou. "Vitória, Lucas está na casa do amigo Gabriel fazendo um trabalho da escola", explicou Roberto, indicando o sofá para que ela se sentasse. "Achei melhor conversarmos a sós primeiro." Vitória sentou-se na ponta do sofá, tensa. O que aquele homem queria com ela? Roberto sentou-se na poltrona em frente, inclinando-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Parecia buscar as palavras certas. "Vitória, desde que a conhecemos, tenho pensado muito sobre sua situação. Uma criança vivendo nas ruas, isso não é certo." Ela enrijeceu. Já ouvira aquele discurso antes, geralmente seguido por ameaças de chamar o conselho tutelar ou levá-la de volta ao abrigo. "Sei me cuidar", respondeu defensivamente.
e não sou mais criança. Roberto sorriu tristemente. Você tem o quê? 12, 13 anos? É sim uma criança, mesmo que a vida tenha te forçado a crescer mais rápido. Ele respirou fundo. Vitória, sei que deve parecer estranho, mas eu gostaria de te ajudar, de verdade. Como? Perguntou ela, desconfiada. Para começar, oferecendo um lugar para você ficar. Temos um quarto de hóspedes que nunca é usado. Você poderia ter sua própria cama, suas próprias coisas, poderia voltar a estudar. Vitória arregalou os olhos, incapaz de processar o que estava ouvindo. Você quer me adotar? Roberto pareceu surpreso com a franqueza da pergunta. Não. Exatamente. Pelo menos não agora. Seria mais como uma guarda temporária enquanto conhecemos melhor um ao outro. Se depois você quiser, e se der tudo certo, poderíamos pensar em algo mais permanente. O coração de Vitória batia tão forte que ela tinha certeza que Roberto podia ouvi-lo. Uma parte dela queria gritar sim, jogar-se nos braços daquele homem que oferecia o que ela secretamente sempre desejou, um lar. Mas outra parte, a parte calejada por anos de decepções e abandonos, soava alarmes de perigo. Por quê? Perguntou, finalmente. Por que você faria isso por mim? Nem me conhece. Roberto olhou para as próprias mãos por um longo momento, como se considerasse até onde deveria revelar. Porque eu sei como é, disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Sei como é estar sozinho, sem ninguém para cuidar de você, sem saber o que o amanhã reserva. Ele levantou-se e pegou um porta-retratos de uma estante. Era uma foto antiga, em preto e branco, mostrando um menino magro, de uns 10 anos, ao lado de um casal de meia-idade. Este sou eu, explicou apontando para o menino. E estes são os Almeida, o casal que me adotou depois que perdi meus pais em um acidente. Se não fosse por eles, eu poderia ter acabado nas ruas como você. Vitória olhou para a foto e depois para Roberto, vendo-o sob uma nova luz. Não era apenas um homem rico sentindo pena dela, era alguém que de alguma forma compreendia. E sua esposa, a mãe de Lucas? Um sorriso triste cruzou o rosto de Roberto. Lívia morreu há 3 anos, de câncer. Ela era a luz da nossa casa. Quando a perdemos, foi como se uma parte de nós tivesse ido embora com ela. E Beatriz? Roberto suspirou. Beatriz e eu nos casamos há pouco mais de 1 ano. Ela é advogada, trabalha no mesmo escritório que representava a minha empresa de arquitetura. Começamos a sair depois de um projeto e as coisas evoluíram. Achei que Lucas precisava de uma figura materna e que eu precisava seguir em frente. Havia algo na forma como ele falou que sugeriu a Vitória que nem tudo era perfeito naquele novo casamento. Ela não vai gostar de mim morando aqui, afirmou, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Roberto não negou. Beatriz, tem dificuldades com mudanças, mas vamos conversar quando ela voltar. Este é o meu lar também, e tenho o direito de tomar decisões sobre quem vive aqui. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo tic-tac do relógio de parede. Vitória olhava para suas mãos, para a pulseira de miçangas no pulso, para o chão de madeira polida. Sua mente fervilhava de pensamentos contraditórios. E se eu não me adaptar? Perguntou finalmente. E se não der certo? Roberto a olhou com uma seriedade gentil. Então você será livre para ir sem ressentimentos. Não vou te forçar a nada, Vitória. Só estou oferecendo uma chance. A menina respirou fundo, sentindo o peso daquela decisão. Pensou nas noites frias sob a marquise, nos dias de fome, no medo constante. Pensou na possibilidade de ter uma cama, comida regular, talvez até voltar à escola. Posso pensar? Te pediu, a voz quase sumindo. Claro, respondeu Roberto com um sorriso compreensivo. Leve o tempo que precisar. Quando Vitória se levantou para sair, sentiu algo diferente no peito. Era um sentimento quase esquecido, algo que havia enterrado fundo para se proteger das decepções. Era esperança. 2 dias se passaram desde a conversa com Roberto.
Vitória vagava pelas ruas do centro histórico como um fantasma, seu corpo presente, mas sua mente distante, perdida entre sonhos de um futuro diferente e o medo paralisante de uma nova decepção. A proposta de Roberto ecoava em seus pensamentos a cada momento. Um quarto só seu, uma cama de verdade, a chance de voltar a estudar. Na manhã do terceiro dia, enquanto ajudava a varrer a calçada em frente à loja de seu Arlindo em troca de um pão com manteiga, Vitória tomou sua decisão. Aceitaria a oferta de Roberto, não porque acreditava plenamente que daria certo, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que valia a pena arriscar. Naquela tarde, com o coração aos pulos, bateu à porta do sobrado azul. Foi Lucas quem atendeu, e seu rosto se iluminou ao vê-la. Vitória, você veio jogar comigo? Na verdade, vim falar com seu pai, respondeu ela, tentando controlar o nervosismo. Ele está? No escritório. Vem, eu te levo. O escritório de Roberto ficava no final do corredor. Uma sala aconchegante com estantes de livros, uma grande mesa de madeira coberta de plantas arquitetônicas e uma janela que dava para um pequeno jardim interno. Ele ergueu os olhos dos papéis quando os dois entraram e sorriu ao ver Vitória. Que boa surpresa! Tudo bem, Vitória? Lucas, percebendo que os dois precisavam conversar, anunciou que iria preparar um lanche para todos e saiu, fechando a porta. Vitória ficou parada no meio da sala, brincando nervosamente com a pulseira de miçangas. Eu pensei sobre o que conversamos, começou ela, a voz baixa, mas firme. Decidi que quero tentar, se o convite ainda estiver de pé. O rosto de Roberto se iluminou com um sorriso genuíno. Claro que está. Isso é ótimo, Vitória. Ele se levantou e, por um momento, pareceu que ia abraçá-la, mas conteve-se, respeitando o espaço dela. Lucas vai ficar radiante. Ele não para de perguntar quando você vai voltar. Como que invocado pelo comentário, o menino entrou carregando uma bandeja com 3 copos de suco e uma travessa de biscoitos. O que é ótimo? Do que vocês estão falando? Perguntou, curioso. Roberto olhou para Vitória como se pedisse permissão para contar. Ela assentiu, um pequeno sorriso nervoso nos lábios. Vitória aceitou vir morar conosco por um tempo, anunciou Roberto. Lucas quase derrubou a bandeja com a empolgação. Sério? Isso é incrível! Vamos ser como irmãos. Sua alegria era tão genuína, tão livre de segundas intenções, que Vitória sentiu os olhos arderem com lágrimas contidas. Ninguém nunca havia ficado tão feliz com sua presença. Quando você vem hoje e amanhã, posso te ajudar a arrumar o quarto. Temos que comprar coisas para você também. E disparou Lucas, mal contendo a empolgação. Roberto riu, colocando a mão no ombro do filho. Calma, filho. Vamos com calma para não assustar nossa convidada. Na verdade, disse Vitória, não tenho muita coisa para trazer. Posso vir quando vocês quiserem. O que ela não disse é que todas as suas posses cabiam em sua mochila surrada. 2 mudas de roupa, a escova de dentes gasta, um caderno velho onde às vezes desenhava e a pulseira de miçangas que nunca tirava. Que tal amanhã? Sugeriu Roberto. Assim temos tempo de preparar o quarto adequadamente. E você pode se despedir dos seus amigos. A palavra amigos soou estranha. Vitória não tinha amigos, não de verdade. Tinha conhecidos, pessoas que a tratavam com bondade ocasional, como Dona Zefa, seu José e Carminha. Mas ninguém que realmente sentiria sua falta. Amanhã está ótimo, concordou ela. No dia seguinte, às 3 da tarde em ponto, Vitória chegou ao sobrado azul carregando sua mochila e um buquê simples de flores do campo que comprara com as moedas que guardara durante semanas. Era seu jeito de agradecer, de mostrar que entendia o valor do que estava recebendo. Roberto abriu a porta com um sorriso nervoso, mas genuíno. Lucas pulava de animação ao seu lado. Bem-vinda, disse. Roberto aceitando as flores com visível emoção. Obrigado, são lindas. Vem ver seu quarto, exclamou Lucas, puxando Vitória pela mão. O quarto de hóspedes havia sido transformado. As paredes, antes de um bege neutro,
agora exibiam um tom suave de verde-água. A cama tinha lençóis, novos com estampas de folhagens. Havia uma escrivaninha com material escolar, uma estante com alguns livros e até mesmo um pequeno vaso com uma planta na janela. Sobre a cama, uma caixa embrulhada em papel colorido. É um presente de boas-vindas, explicou Lucas. Abre. Dentro da caixa, Vitória encontrou roupas novas, jeans, camisetas, um vestido simples, pijamas, meias, até mesmo tênis novos. Tudo de seu tamanho, tudo escolhido com cuidado. Espero que tenha acertado as medidas, comentou Roberto parado na porta. Se algo não servir, podemos trocar. Vitória passou os dedos pelo tecido macio das roupas, incapaz de falar. Ninguém nunca havia lhe dado presentes assim, coisas novas escolhidas especialmente para ela. Obrigada, conseguiu dizer finalmente, a voz embargada. É perfeito. Os primeiros dias foram uma adaptação para todos. Vitória aprendia a rotina da casa, acostumava-se com horários regulares para refeições, com a sensação estranha de dormir em uma cama macia, com o luxo de um banho quente diário. Roberto e Lucas faziam o possível para que ela se sentisse à vontade, incluindo-a nas atividades familiares, respeitando seu espaço quando percebia que ela precisava de solidão. Uma semana depois de sua chegada, Roberto anunciou que havia matriculado Vitória em uma escola próxima, a mesma que Lucas frequentava, embora em séries diferentes. Ele também iniciara o processo legal para obter a guarda provisória dela, com a ajuda de uma amiga, assistente social. Você vai gostar da escola, garantiu Lucas, enquanto ajudava Vitória a organizar seu material. A professora Marta é super legal e tem uma biblioteca incrível. Vitória sorriu, tentando esconder o nervosismo. Seu último contato com a educação formal havia sido no abrigo, onde frequentava uma escola pública nas proximidades. Desde que fugira, há 3 anos, não pisava em uma sala de aula. E se eu não conseguir acompanhar? Fiquei muito tempo sem estudar. Vou te ajudar, prometeu Lucas. E papai também, ele é bom em matemática. Na manhã seguinte, porém, os planos foram interrompidos por uma chegada inesperada. Beatriz voltou de viagem 2 dias antes do previsto. A campainha tocou enquanto todos tomavam café e Roberto foi atender surpreso. Bia, não esperávamos você hoje. A voz de Beatriz chegou até a cozinha, melodiosa, mas com uma nota de tensão. Consegui adiantar alguns compromissos. Estava com saudades. Lucas correu para a sala para abraçar a madrasta. Vitória permaneceu sentada, o estômago em nós. Aquele momento tinha que chegar, ela sabia, mas ainda não se sentia preparada. Eu trouxe presentes, anunciou Beatriz entrando na cozinha com Lucas. Aquela camisa que você queria e... Ela parou ao ver Vitória sentada à mesa com uma xícara de chocolate quente entre as mãos. Por um segundo, seu rosto congelou em uma expressão de surpresa, antes de se recompor em um sorriso educado, mas frio. Olá, não sabia que tínhamos visita tão cedo. Roberto pigarreou, visivelmente desconfortável. Beatriz, você se lembra da Vitória? A menina que ajudou Lucas na chuva. Claro, respondeu ela, deixando as sacolas sobre o balcão. Seus olhos percorreram Vitória, notando as roupas novas, o cabelo agora bem cortado e limpo, a postura menos defensiva. Não esperava vê-la novamente. Vitória está morando conosco, explicou Lucas, alheio à tensão crescente. Não é demais? É quase como ter uma irmã. O sorriso de Beatriz vacilou. Ela olhou para Roberto, que se mantinha firme, apesar do visível desconforto. Entendo, disse finalmente com uma calma estudada. Roberto, podemos conversar no escritório, agora? Claro, concordou ele. Então, voltando-se para as crianças. Terminem o café. Depois podem ir assistir TV um pouco antes de arrumar seus quartos. Assim que os adultos saíram, Vitória soltou o ar que nem percebera estar segurando. Lucas, percebendo seu nervosismo, tentou tranquilizá-la. Não se preocupe. Bia vai entender quando o papai explicar tudo. Mas no escritório, longe dos ouvidos das crianças, a conversa tomava um rumo bem diferente. Você perdeu o juízo? Sibilou Beatriz assim que fechou a porta. Trazer uma menina de rua para morar em nossa casa?
sem me consultar? Roberto cruzou os braços na defensiva. Tentei te ligar várias vezes, você estava ocupada. Uma decisão dessas não se toma por telefone, explodiu ela, embora mantendo a voz baixa para não ser ouvida pelas crianças. Estamos falando de uma completa estranha vivendo sob o mesmo teto que nós. Que sabemos sobre ela, sobre seu passado? Sei o suficiente, respondeu Roberto com firmeza incomum. Sei que ela é uma criança que precisa de ajuda e que tenho condições de oferecer essa ajuda. Beatriz passou a mão pelos cabelos imaculadamente arrumados, tentando se controlar. Roberto, entendo sua compaixão, de verdade, mas há outras formas de ajudar. Podemos fazer uma doação para um abrigo, pagar uma escola para ela, até mesmo uma família adotiva adequada. Não precisamos trazê-la para nossa casa. Nossa casa, repetiu Roberto com um sorriso triste. Engraçado como só é nossa casa quando te convém, Beatriz. Quando se trata de redecorar, trocar os móveis que escolhi com Lívia, aí é sua casa, sua decisão. A menção ao nome da falecida esposa fez Beatriz recuar como se tivesse levado um tapa. Não é justo trazer Lívia para esta discussão, disse ela magoada. Estou pensando no bem-estar de Lucas, na segurança dele. Lucas adora Vitória. Foi ele quem mais insistiu para que ela viesse. Ele é uma criança, não entende os riscos. Roberto respirou fundo, tentando manter a calma. Beatriz, já iniciei o processo de guarda provisória. Vitória vai ficar, pelo menos por enquanto. Espero que você possa aceitar isso e dar uma chance a ela. O rosto de Beatriz endureceu. Acho que você vai se arrepender dessa decisão, disse ela friamente. Não diga que não avisei quando essa menina trouxer problemas para nossa família. Sem esperar resposta, ela saiu do escritório, fechando a porta com força, controlada. Na sala encontrou Lucas e Vitória sentados no sofá, fingindo assistir TV, embora fosse óbvio que tentavam ouvir a discussão. Lucas, querido, que tal mostrar para Vitória aquele livro novo que compramos antes da minha viagem? Sugeriu com um sorriso que não chegava aos olhos. Quando as crianças saíram, Beatriz ficou sozinha na sala, observando as mudanças sutis que a presença de Vitória já havia causado. Um casaco pequeno demais para ser de Lucas pendurado. No cabideiro, um par de tênis femininos no tapete da entrada, um caderno de desenhos sobre a mesa de centro. Pequenas invasões em seu território cuidadosamente construído. No quarto de Lucas, as crianças folheavam um livro sem realmente vê-lo. Ela me odeia, murmurou Vitória, abraçando os próprios joelhos. Não, ela só está surpresa, defendeu. Lucas, embora sem muita convicção. Vai melhorar, você vai ver. Mas nos dias que se seguiram, ficou claro que a situação não melhoraria tão facilmente. Beatriz mantinha uma polidez glacial com Vitória, evitando ficar sozinha com ela, fazendo comentários indiretos sobre como algumas pessoas se aproveitam da bondade alheia, ou sobre a importância de conhecer o passado de quem acolhemos. Tensão atingiu o auge quando, após uma semana, Beatriz notou que um de seus anéis de safira não estava na caixinha de joias. Roberto, precisamos conversar, anunciou ela, entrando no escritório onde ele trabalhava em um novo projeto. Meu anel de safira, aquele que ganhei de minha avó, sumiu. Roberto ergueu os olhos das plantas, confuso. Tem certeza? Não pode ter colocado em outro lugar? Tenho absoluta certeza, afirmou ela, cruzando os braços. Estava na minha caixinha de joias antes da viagem, e agora não está mais. E só há uma explicação possível. Roberto se levantou, o rosto endurecendo. Se está sugerindo que Vitória pegou, pode parar por aí. Ela não é uma ladra. Não? E como você sabe? O que sabemos sobre ela de verdade? A discussão escalou rapidamente, vozes se elevando até que puderam ser ouvidas pelo resto da casa. Vitória, que estudava na sala, encolheu-se no sofá, o coração martelando no peito. Era assim que acabaria seu sonho de ter um lar? Com uma acusação de roubo? Lucas entrou na sala, o rosto pálido. O que está acontecendo? Sua madrasta acha que eu roubei um anel dela, respondeu Vitória, a voz trêmula. Isso é ridículo, exclamou Lucas. Você nunca faria isso.
Naquele momento, Beatriz apareceu na porta da sala, seguida por Roberto. Seus olhos azuis estavam frios como gelo quando se fixaram em Vitória. "Só vou perguntar uma vez", disse ela com voz controlada. "Você pegou meu anel de safira?" Vitória se levantou, tremendo de raiva e medo. "Não", respondeu, olhando diretamente nos olhos de Beatriz. "Nunca peguei nada que não fosse meu, nunca." "Beatriz, chega", interveio Roberto. "Não vou permitir que acuse Vitória sem provas." "Provas?", repetiu Beatriz incrédula. "O anel estava aqui antes dela chegar, e agora não está mais. Que outras provas você precisa?" "Isso não é justo", protestou Lucas, colocando-se ao lado de Vitória. "Você está culpando ela só porque é mais fácil." A expressão de Beatriz oscilou entre mágoa e indignação. "Vejo que já escolheu seu lado, Lucas", disse ela friamente. "Todos vocês escolheram." Sem dizer mais nada, ela saiu da sala e subiu as escadas. Poucos minutos depois, ouviram a porta do quarto bater com força. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de tensão não resolvida. Vitória sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas recusou-se a chorar. Não ali, não na frente deles. Acho que é melhor eu ir embora", sussurrou finalmente. "Não", exclamaram Roberto e Lucas ao mesmo tempo. Roberto se aproximou e pela primeira vez tocou o ombro de Vitória com gentileza. "Você não vai a lugar algum. Eu acredito em você, Vitória, e vamos resolver isso." Mas naquela noite, enquanto todos dormiam, Vitória arrumou sua mochila. Dobrou cuidadosamente as roupas novas, deixando-as sobre a cama arrumada. Pegou apenas o que era seu antes de chegar ali: as roupas velhas, o caderno de desenhos, a escova de dentes e a pulseira de miçangas que nunca deixava o pulso. Escreveu um bilhete simples: "Obrigada por tudo. Não quero causar problemas, Vitória." Quando estava prestes a sair pela porta da frente, uma voz a deteve. "Aonde você vai?" Que era Lucas, parado no corredor, os olhos inchados de sono ou talvez de choro. "Embora", respondeu Vitória, a voz embargada. "É melhor assim." "Não, não é", rebateu ele, aproximando-se. "Você é da família agora. Família não abandona família." As palavras atingiram Vitória como um golpe físico. Família. Era tudo o que sempre quisera e nunca tivera. "Sua madrasta me odeia, Lucas, e agora acha que sou ladra." "Ela vai encontrar o anel", garantiu o menino com a confiança inabalável da juventude. "E vai perceber que estava errada. Por favor, não vai." A súplica sincera em seus olhos verdes, tão parecidos com os do pai, fez Vitória hesitar. Naquele momento, a porta da frente se abriu e Roberto entrou, visivelmente agitado. Parou ao ver as duas crianças. "Vitória? Lucas? O que estão fazendo acordados a esta hora?" Seus olhos caíram sobre a mochila de Vitória e compreensão atravessou seu rosto. "Você ia embora", constatou, não como uma acusação, mas com tristeza. Vitória assentiu, incapaz de mentir. "Achei que seria melhor para todos." Roberto se aproximou, ajoelhando-se para ficar na altura dela. "Nunca seria melhor para nós perder você, Vitória. Nunca." Havia tanta sinceridade em sua voz que as defesas de Vitória começaram a ruir. As lágrimas que havia contido por tanto tempo finalmente encontraram caminho por seu rosto. "Mas o anel foi encontrado", interrompeu Roberto com um suspiro cansado. "Beatriz acabou de me ligar. Estava na casa de sua mãe em São Paulo. Ela o deixou lá antes da viagem a trabalho e esqueceu completamente." O alívio que Vitória sentiu foi tão intenso que suas pernas fraquejaram. Lucas a segurou pelo braço, sorrindo. "Viu? Eu disse que tudo ia se resolver." Roberto estendeu a mão para Vitória. "Vamos, volte para seu quarto. Já é tarde e amanhã você tem escola." Hesitante, Vitória aceitou a mão oferecida. Enquanto subiam as escadas, Roberto acrescentou em voz baixa: "Beatriz vai se desculpar quando voltar. Fiz questão disso." Mas mesmo com o alívio da inocência provada, Vitória sabia que o caminho seria longo. A desconfiança de Beatriz era apenas o primeiro de muitos obstáculos. Ainda assim, ao deitar em sua cama naquela noite, sentiu que talvez, apenas talvez,
tivesse encontrado seu lugar no mundo. Quando Beatriz retornou de São Paulo 2 dias depois, o clima no sobrado azul era de expectativa tensa. Roberto havia insistido que ela devia um pedido de desculpas à Vitória, e após uma discussão acalorada por telefone, ela concordara, embora a contragosto. Vitória passara esses 2 dias alternando entre a esperança de uma reconciliação e o medo de que tudo piorasse. A chegada de Beatriz foi silenciosa, sem o habitual anúncio alegre, sem presentes para Lucas. Ela entrou na sala onde todos estavam reunidos, assistindo a um filme, o rosto uma máscara de polidez estudada. Boa noite, cumprimentou colocando a bolsa sobre uma mesa lateral. Seus olhos passaram brevemente por Vitória, antes de se fixarem em Roberto. Podemos conversar em particular primeiro? Não, respondeu ele com firmeza. O que você tem a dizer pode ser dito aqui, na frente de todos. Beatriz apertou os lábios, visivelmente desconfortável. Ajeitou o cabelo loiro impecável e respirou fundo. Muito bem. Voltou-se para Vitória, que se encolhera instintivamente no sofá. Vitória, eu devo desculpas a você. Fiz uma acusação séria sem provas e estava errada. Espero que possa me perdoar. As palavras soavam ensaiadas, vazias de verdadeiro arrependimento. Mas Vitória, que aprendera a não esperar muito das pessoas, assentiu. Tudo bem, murmurou. Obrigada por esclarecer. Um silêncio constrangedor se seguiu. Lucas, sentindo a tensão, levantou-se subitamente. Bia, quer ver o projeto de ciências que Vitória me ajudou a fazer? Ganhamos a melhor nota da classe. A tentativa inocente de construir uma ponte entre as 2 mulheres de sua vida tocou Roberto, que sorriu agradecido para o filho. Beatriz hesitou apenas por um segundo antes de ceder. Claro, querido, adoraria ver. Enquanto Lucas arrastava a madrasta para seu quarto, tagarelando animadamente sobre vulcões e lava feita de bicarbonato, Roberto sentou-se ao lado de Vitória. Você está bem? Perguntou gentilmente. Vitória deu de ombros fingindo uma indiferença que não sentia. Estou acostumada com pessoas não gostando de mim. Pelo menos ela se desculpou. Roberto balançou a cabeça, tristeza em seus olhos verdes. Não deveria ser assim, Vitória. Ninguém deveria estar acostumado a ser tratado injustamente. Algo na sinceridade dele fez os olhos de Vitória arderem com lágrimas contidas. Virou o rosto, envergonhada de sua própria emoção. Vai melhorar, prometeu Roberto, sem tocar nela, respeitando o seu espaço. Beatriz só precisa de tempo. Ela teve uma vida difícil também, à maneira dela. Vitória olhou para ele curiosa. Como assim? Roberto hesitou, como se considerasse quanto poderia revelar. Não é minha história para contar em detalhes, mas Beatriz perdeu um bebê há alguns anos, antes de nos conhecermos. Foi um golpe do qual ela nunca se recuperou completamente. A revelação surpreendeu Vitória. Era difícil imaginar a perfeita e controlada Beatriz lidando com uma tragédia tão profunda. Isso é triste, disse finalmente, sem saber como reagir. Por um breve momento, sentiu uma ponta de compaixão pela mulher que a tratara com tanta frieza. Nos dias que se seguiram, uma trégua frágil se estabeleceu no sobrado azul. Beatriz não era calorosa com Vitória, mas também não era abertamente hostil. Mantinha uma distância educada, tratando-a como trataria uma hóspede temporária, com polidez, mas sem intimidade. A vida escolar de Vitória começou com dificuldades previsíveis. Apesar de inteligente, os anos longe da educação formal haviam deixado lacunas em seu conhecimento. Roberto contratou uma professora particular para ajudá-la a se atualizar, e Lucas passava horas estudando com ela, explicando matérias que já havia aprendido. Em algumas semanas, Vitória começava a se destacar em português e artes, revelando um talento natural para a escrita e o desenho. Foi em uma tarde de sábado, enquanto Roberto e Lucas haviam saído para comprar material para um novo projeto de ciências, que Vitória se viu sozinha em casa com Beatriz pela primeira vez. A tensão era palpável, com ambas evitando os espaços comuns. Vitória permaneceu em seu quarto, desenhando,
enquanto Beatriz trabalhava em processos no escritório. O silêncio foi quebrado por uma batida firme na porta da frente. Vitória ouviu Beatriz atender e, em seguida, vozes em uma discussão acalorada. Curiosa, saiu do quarto a tempo de ver Beatriz conduzindo uma senhora à sala. "Vitória, poderia vir aqui, por favor?" chamou Beatriz, o tom neutro, mas a expressão tensa. Aproximando-se cautelosamente, Vitória encontrou uma mulher de meia idade, vestida com um terninho formal, o cabelo grisalho preso em um coque severo. Ela segurava uma pasta e tinha um crachá pendurado no pescoço. "Olá, Vitória", cumprimentou a mulher com um sorriso profissional. "Sou Marlene Santos, do Conselho Tutelar. Precisamos conversar." O coração de Vitória congelou. O Conselho Tutelar significava apenas uma coisa: queriam levá-la de volta para um abrigo, ou pior, para alguma instituição mais rígida, para menores infratores, como já haviam ameaçado antes de sua fuga. "Não fiz nada de errado", disse, automaticamente dando um passo para trás. "Ninguém disse que você fez, querida", respondeu a mulher em um tom que tentava ser tranquilizador, mas soava condescendente. "Apenas precisamos avaliar sua situação aqui." Beatriz permanecia em silêncio, o rosto impassível. Havia chamado o Conselho Tutelar. Era sua forma de se livrar de Vitória sem parecer a vilã. "A senhora Almeida me ligou", continuou Marlene, indicando Beatriz, "porque está preocupada com a situação irregular em que você se encontra. Aparentemente, não há documentação formal sobre sua guarda." Então, era isso. Beatriz havia encontrado uma maneira legal de afastar Vitória. "Roberto está cuidando disso", defendeu-se Vitória, a voz tremendo ligeiramente. "Ele falou com uma assistente social amiga dele." "Sim, estou ciente", respondeu Marlene, consultando suas anotações. "Carolina Mendes. Já falei com ela. O problema é que há complicações." "Que tipo de complicações?" perguntou Beatriz, falando pela primeira vez. Marlene hesitou, olhando de Vitória para Beatriz. "Talvez devêssemos esperar o Sr. Almeida. Ele é meu marido e estamos falando da nossa casa", argumentou Beatriz. "Tenho o direito de saber." Algo no tom dela fez Vitória olhá-la com mais atenção. Não parecia o tom de alguém que havia armado aquela situação. Marlene suspirou. "Muito bem. Ao iniciar o processo de guarda provisória, encontramos informações no sistema que complicam a situação. Vitória não é, tecnicamente, uma criança abandonada." A revelação caiu como uma bomba. Vitória sentiu as pernas fraquejarem. "Como?" "Ah, sim", perguntou a voz quase sumindo. "Fui deixada na porta do abrigo quando bebê." "Não exatamente", corrigiu Marlene, consultando a pasta. "Segundo os registros, você foi levada ao abrigo Recanto das Acácias por sua tia, Jurema Farias, após o falecimento de sua mãe, Eliete Farias, em um acidente. Sua tia afirmou não ter condições de criá-la e assinou um termo de renúncia, de guarda, mas não de poder familiar. Legalmente, ela ainda é sua parente mais próxima." Vitória cambaleou, como se tivesse levado um golpe físico. Sua mãe tinha nome, Eliete, e havia uma tia. Pessoas reais com nomes reais, não apenas figuras nebulosas em sonhos infantis. Onde está essa tia agora?" perguntou Beatriz, sua voz estranhamente suave. "Conseguimos localizá-la em Feira de Santana", respondeu Marlene. "Ela foi informada sobre a situação atual de Vitória e, bem, expressou interesse em retomar a guarda." "O quê?" exclamou. Vitória saindo do torpor. "Depois de todos esses anos, por quê?" Marlene pigarreou, desconfortável. Aparentemente, sua situação financeira melhorou. Ela se casou novamente, tem um emprego estável agora. Beatriz deu um passo à frente, colocando-se sutilmente entre Vitória e a assistente social. "E isso é suficiente. Anos de abandono são simplesmente esquecidos, porque agora ela tem condições?" A veemência em sua voz surpreendeu Vitória. Por que Beatriz a defenderia? "A lei prioriza vínculos familiares biológicos", explicou Marlene, claramente desconfortável com a situação. "A menos que haja provas de maus tratos ou negligência grave." "Abandonar uma criança em um abrigo não é negligência grave",
interrompeu Beatriz, a voz afiada como uma lâmina. Tecnicamente, ela a entregou aos cuidados do Estado temporariamente, corrigiu Marlene, e nunca renunciou formalmente ao poder familiar. A cabeça de Vitória girava. Uma mãe que tinha nome, uma tia que a abandonara, mas ainda existia. Uma família que nunca conhecera, mas que agora inexplicavelmente a queria de volta. Não quero ir, disse finalmente, a voz baixa mas firme. Não conheço essa mulher. Minha família está aqui agora. Marlene a olhou com simpatia, mas seu tom permaneceu profissional. Entendo seus sentimentos, Vitória, mas há procedimentos legais que precisam ser seguidos. Sua tia solicitou uma visita para conhecê-la. É o primeiro passo. Quando? Perguntou Beatriz, cruzando os braços defensivamente. Na próxima quarta-feira, se for conveniente. Ela virá até Salvador. Roberto precisa estar presente, insistiu Beatriz. Ele iniciou o processo de guarda, é o principal interessado. Claro, concordou Marlene, guardando seus papéis. Agendaremos para um horário em que todos possam estar presentes. Após a saída da assistente social, um silêncio pesado se instalou na sala. Vitória permanecia imóvel, tentando processar as revelações que acabara de ouvir. Beatriz a observava com uma expressão complexa, mesclando preocupação e algo mais difícil de definir. Você não ligou para o conselho tutelar, constatou Vitória finalmente, olhando diretamente para Beatriz. Não, confirmou ela. Não sei quem fez isso, mas não fui eu. Vitória assentiu lentamente, ainda tentando entender a situação. Por que me defendeu? Achei que quisesse se livrar de mim. Beatriz suspirou, passando a mão pelos cabelos imaculados, um gesto raro de vulnerabilidade. Não quero me livrar de você, Vitória. Admito que não foi fácil para mim aceitar sua presença aqui, mas não significa que deseje que você seja arrancada de um lar para ser jogada com estranhos. Havia uma sinceridade surpreendente em sua voz que desarmou Vitória. Ela é minha tia, murmurou, testando as palavras. Minha mãe se chamava Eliette. Algo suavizou nos olhos azuis de Beatriz. Por um momento, a máscara de perfeição deu lugar a uma empatia genuína. Você quer conhecê-la? Sua tia? Vitória hesitou. Uma parte dela ansiava por esse elo com seu passado, com a mulher que dera à luz. Outra parte temia que esse reencontro pudesse ameaçar o frágil senso de pertencimento que começara a construir no sobrado azul. Não sei, respondeu honestamente. Tenho medo. Para sua surpresa, Beatriz se aproximou e, após um momento de hesitação, sentou-se ao seu lado no sofá. É compreensível ter medo, disse ela, em um tom que Vitória nunca ouvira antes, gentil, quase maternal. Mas talvez seja importante para você conhecer suas raízes, saber de onde veio. Não significa que precisa ir com ela. Vitória olhou para Beatriz com novos olhos. A mulher que vira apenas como uma antagonista revelava camadas que não imaginara existirem. Por que está sendo legal comigo agora? Beatriz desviou o olhar, fixando-o em um ponto distante através da janela. Porque sei como é, disse finalmente, ecoando sem saber as mesmas palavras que Roberto usara. Sei como é ter algo precioso arrancado de você, sem que possa fazer nada a respeito. O bebê perdido, pensou Vitória, a dor que nunca cicatrizara completamente. Sinto muito pelo seu bebê, sussurrou ela. Beatriz voltou-se para ela surpresa. Roberto te contou. Só que você perdeu um bebê, nada mais. Um silêncio pesado se instalou entre elas. Quando Beatriz falou novamente, sua voz estava carregada de emoção contida. Era uma menina. 7 meses de gestação Quando aconteceu? Já tinha nome, Sofia. Ela respirou fundo, como se as palavras custassem um esforço físico. Depois disso, não pude mais ter filhos. É por isso que não gosta de mim? Perguntou Vitória com a franqueza direta das crianças. Porque eu lembro você dela. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas, a primeira demonstração genuína de vulnerabilidade que Vitória testemunhara. Não é que não goste de você, admitiu ela. É que dói ver Roberto tão facilmente assumindo o papel de pai para você, quando comigo. Comigo,
Ele nunca quis tentar novamente. Nunca quis considerar adoção ou tratamentos. Dizia que Lucas era suficiente, que não precisávamos de mais filhos. Finalmente, Vitória compreendeu. Não era apenas ciúme ou preconceito que motivava a frieza de Beatriz. Era uma dor profunda, um luto não resolvido, uma sensação de rejeição ao ver o marido acolher tão prontamente uma estranha quando havia recusado expandir a família com ela. Não estou tentando tomar o lugar de ninguém, disse Vitória suavemente. Eu sei, respondeu Beatriz, secando discretamente uma lágrima. Não, é sua culpa, é que... Ela hesitou, buscando palavras. Quando te vi pela primeira vez naquela cozinha, usando roupas de Lucas com Roberto cuidando de você, foi como se estivesse vendo a família que nunca pude dar a ele, a filha que nunca pude ter. A confissão pairou entre elas, crua e honesta. Por um momento, a diferença de idade, de classe social, de experiências de vida, pareceu diminuir, e eram apenas duas pessoas compartilhando dores que raramente admitiam em voz alta. Eu não vou embora se não quiser, disse Vitória finalmente. Não com essa tia que nem conheço. Beatriz a olhou surpresa com a declaração. Mas você acabou de descobrir que tem família, sangue do seu sangue. Vitória tocou a pulseira de miçangas em seu pulso, o único elo tangível com seu passado. Família. Não é só sangue, respondeu, repetindo inconscientemente as palavras que ouvira de Lucas. É quem fica quando todos vão embora. Algo mudou no olhar de Beatriz. Uma compreensão, talvez até mesmo um respeito que não existia antes. Quando Roberto e Lucas chegaram, encontraram as duas na cozinha preparando juntas um lanche. Não conversavam muito, mas havia uma ausência, de hostilidade que era nova e preciosa. O olhar questionador de Roberto foi respondido com um pequeno aceno de Beatriz, como se dissesse, depois explicamos. Naquela noite, após contar a Roberto sobre a visita da assistente social e a descoberta sobre sua família biológica, Vitória demorou a dormir. Olhava para o teto de seu quarto, para as estrelas fluorescentes que Lucas havia colado lá no dia de sua chegada, e pensava em Eliete Farias, a mãe que nunca conhecera, mas que agora tinha nome. Pensava na tia que a abandonara e que agora, misteriosamente, a queria de volta. E pensava no estranho momento de conexão com Beatriz, na vulnerabilidade compartilhada que havia criado uma pequena ponte entre mundos aparentemente incompatíveis. No quarto ao lado, Beatriz também estava. Acordada, olhava para o marido adormecido e refletia sobre o turbilhão de emoções que sentira naquele dia. A indignação pela interferência do conselho tutelar, a raiva ao ouvir sobre a tia que abandonara Vitória e agora queria reivindicá-la, a surpresa ao perceber que, em algum momento, sem que notasse, começara a se importar com o que acontecia à menina. E, principalmente, a revelação dolorosa de seus próprios sentimentos, as palavras que nunca havia dito em voz alta, nem mesmo para Roberto, mas que saíram tão facilmente quando falava com Vitória. Talvez, pensou Beatriz, virando-se na cama, as coisas nunca fossem simples entre elas. Havia demasiada história, demasiada dor, demasiados fantasmas, mas talvez pudessem encontrar um caminho para coexistir sem mágoas. Talvez, com o tempo, pudessem até construir algo parecido com afeto. A quarta-feira se aproximava, trazendo consigo a promessa de revelações e escolhas difíceis. Mas pela primeira vez, desde a chegada de Vitória, Beatriz sentiu que não estavam, mais em lados opostos de uma batalha. De alguma forma, através da dor compartilhada, haviam encontrado um território comum, frágil, mas real. E talvez isso fosse suficiente para enfrentar o que estava por vir. A quarta-feira chegou com uma ansiedade palpável que pairava sobre o sobrado azul. Roberto havia cancelado todos os compromissos de trabalho. Lucas estava incomumente silencioso, e até mesmo Beatriz parecia tensa, verificando repetidamente se a casa estava em ordem, como se preparasse para receber um juiz em vez de uma parente, distante de Vitória. Quanto à Vitória, ela se vestira com um cuidado especial naquela manhã. Usava um vestido simples, mas bonito, que Beatriz surpreendentemente ajudara a escolher, e seus cabelos cacheados
agora bem cuidados, estavam presos em uma trança lateral. A pulseira de miçangas, como sempre, adornava seu pulso, uma conexão tangível com o passado que estava prestes a encontrar. Você está linda, disse Lucas, sentando-se ao lado dela na varanda enquanto aguardavam. Parece uma princesa guerreira. Vitória sorriu, grata pela presença reconfortante do menino, que se tornara como um irmão para ela. Princesa guerreira? De onde tirou isso? Dos livros, respondeu ele, como se fosse óbvio. As melhores princesas são guerreiras, como você. Roberto se aproximou sentando-se do outro lado de Vitória. Nervosa? Perguntou gentilmente. Ela assentiu, sem conseguir articular o turbilhão de emoções que sentia. Medo, curiosidade, raiva, esperança. Tudo misturado em um nó apertado em seu peito. Lembre-se, disse ele, sua voz firme mas gentil. Você não precisa ir a lugar nenhum que não queira. Esta é sua casa pelo tempo que desejar. Beatriz, que observava da porta, aproximou-se com uma expressão séria. Roberto está certo. Legalmente, eles terão que considerar sua opinião. Você tem idade suficiente para que sua vontade seja levada em conta. O fato de Beatriz estar ali, oferecendo apoio em vez de incentivando sua partida, significava mais para a Vitória do que conseguiria expressar. Desde a conversa no sábado, algo havia mudado entre elas. Não eram amigas, talvez nunca fossem, mas havia um respeito mútuo emergente, um entendimento silencioso. O som da campainha fez todos se sobressaltarem. Roberto se levantou para atender, seguido por Beatriz. Lucas apertou a mão de Vitória. Estarei aqui o tempo todo, prometeu. Vitória respirou fundo e se levantou, preparando-se para enfrentar seu passado. Na sala, Roberto cumprimentava a assistente social Marlene e uma mulher desconhecida. Alta e magra, com cabelos castanhos salpicados de grisalho presos em um coque desajeitado, Jurema Farias tinha olhos escuros que se arregalaram quando viu Vitória. Meu Deus, murmurou ela, levando a mão à boca. É a cara de Eliette. Vitória sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era a primeira vez que alguém fazia uma conexão direta entre ela e sua mãe. Era real, tinha o rosto de alguém, carregava traços de uma mulher que nunca conhecera, mas de quem descendia. Olá, Vitória, disse Jurema, recuperando-se da emoção inicial. Sua voz era rouca, com um forte sotaque do interior. Você cresceu tanto. A última vez que te vi era só uma coisinha pequena. Vitória não conseguiu responder. O que se diz a uma tia que a abandonou em um abrigo e subitamente reapareceu, depois de anos? Roberto, percebendo seu desconforto, conduziu todos para a sala de estar onde se sentaram. Marlene, a assistente social, assumiu o controle da situação. Esta é uma visita preliminar, explicou ela. Uma oportunidade para Jurema conhecer Vitória e vice-versa. Nenhuma decisão será tomada hoje. Mas eu tenho direitos, interrompeu Jurema, ajeitando-se no sofá. Sou a única parente viva dela, a única família que resta. Algo na forma como ela disse família fez Vitória estremecer. Havia uma reivindicação naquela palavra que não parecia genuína. Senhora Farias, interveio Beatriz, em seu tom, mais profissional de advogada, como bem sabe, abandonou sua sobrinha em um abrigo há mais de 7 anos, sem manter qualquer contato. Isso enfraquece consideravelmente sua reivindicação de guarda. Jurema lançou um olhar hostil para Beatriz. Eu não tinha condições na época. Estava desempregada, sem casa própria. O que queria que eu fizesse? Eliette morreu sem avisar, me deixou com uma criança para criar. A crueza das palavras atingiu. Vitória como um golpe físico. Era assim que sua tia a via. Um fardo inesperado, uma inconveniência. Agora é diferente, continuou Jurema, voltando-se para Vitória com um sorriso que não alcançava seus olhos. Tenho uma casa boa em Feira de Santana, um marido que ganha bem. Você teria seu próprio quarto, iria para uma escola particular, tudo o que uma menina pode querer. Vitória finalmente encontrou sua voz. Por que agora? Perguntou, olhando diretamente nos olhos da tia. Por que depois de tantos anos? Jurema hesitou, seu sorriso vacilando. Bem, como disse, agora tenho condições.
E quando recebi a ligação do Conselho Tutelar informando sobre sua situação, pensei, é um sinal. Está na hora de reunir a família. Que ligação? Perguntou. Roberto franzindo o senho. O Conselho Tutelar entrou em contato com a senhora primeiro. Marlene pigarreou, parecendo desconfortável. Houve uma denúncia anônima sobre a situação irregular de Vitória. Durante a investigação, localizamos a senhora Farias no sistema e a contatamos, conforme o protocolo. Denúncia anônima? Repetiu Beatriz, seu tom afiado. Isso não parece suspeito para a senhora, Marlene. A assistente social ajustou os óculos, visivelmente desconfortável. Seguimos os procedimentos padrão. Independentemente de como iniciou, temos uma situação onde uma parente biológica expressa interesse em retomar a guarda. Não podemos ignorar isso. E não podem ignorar também o abandono anterior, rebateu Roberto. Ou o fato de que Vitória está bem estabelecida aqui, com uma família que a ama e se importa com ela. Jurema deu uma risada curta e amarga. Família? Vocês nem são parentes dela, são estranhos que a pegaram da rua por... sabe-se lá qual motivo. O motivo é que nos importamos, respondeu Lucas, falando pela primeira vez, sua voz infantil, carregada de indignação. Não precisamos ter o mesmo sangue para sermos família. Jurema olhou para o menino com desdém. Crianças não entendem essas coisas. Há leis, há direitos de sangue. E há o bem-estar da criança em questão, interveio Marlene, tentando acalmar os ânimos. Por isso estamos aqui, para avaliar o que é melhor para a Vitória. O que é melhor para a Vitória, disse Beatriz, inclinando-se. Para a frente, é permanecer em um ambiente estável onde ela é amada e respeitada. Não ser arrancada daqui para viver com uma estranha que, convenientemente, só se lembrou dela quando foi contatada. O rosto de Jurema endureceu. Cuidado com suas acusações, senhora. Sou sangue de Vitória. Você é o quê? A esposa do homem que a recolheu da rua? Ouvi dizer que nem sequer gosta dela. Beatriz empalideceu, mas manteve a compostura. Você não sabe nada sobre minha relação com Vitória. A tensão na sala era palpável. Vitória olhava de um rosto para outro, sentindo-se como uma bola em um jogo onde todos reclamavam posse, mas ninguém realmente perguntava o que ela queria. Posso falar? Pediu finalmente, sua voz pequena, mas firme. Todos se voltaram para ela, surpresos. Claro, querida, respondeu Marlene, com um sorriso encorajador. Esta reunião é sobre você, afinal. Vitória respirou fundo, buscando coragem. Olhou para Lucas, que lhe deu um aceno encorajador, para Roberto, cujos olhos transmitiam confiança, e para Beatriz, que surpreendentemente parecia estar segurando as lágrimas. Eu gostaria de saber sobre minha mãe, disse finalmente olhando para Jurema. Como ela era? O que aconteceu com ela? Se ela me amava. A pergunta tão simples e tão profunda pareceu desestabilizar Jurema. Por um momento sua postura defensiva vacilou, e algo como remorso atravessou seu rosto. Eliette era complicada, respondeu ela, desviando o olhar. Sempre foi a bonita da família, a inteligente. Conseguiu entrar na universidade, estudou literatura. Tinha sonhos grandes. Fez uma pausa como se organizasse as memórias. Quando engravidou, o pai da criança desapareceu. Típico, mas ela decidiu seguir em frente sozinha. Teimosa como sempre. Vitória ouvia com atenção absoluta, absorvendo cada palavra sobre a mulher que lhe dera a vida. Ela te amava? Perguntou Jurema, seu tom agora mais suave. Sim, do jeito dela. Era jovem demais, assustada. Mas nunca pensei que fosse abandonar você. Foi o acidente que... Ela parou, passando a mão pelos olhos. Um ônibus, voltando da faculdade. Ela morreu na hora. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de emoção. Vitória sentia as lágrimas escorrendo por seu rosto, mas não fez nenhum movimento para secá-las. E a pulseira? Perguntou, erguendo o pulso, onde as miçangas coloridas formavam seu nome. Foi ela quem fez? Jurema olhou para a pulseira com uma expressão estranha, como se visse um fantasma. Sim, respondeu finalmente. Ela fazia essas pulseiras para vender, para complementar a bolsa de estudos. Fez essa especialmente para você quando nasceu.
nunca tirava do seu pulso. Vitória tocou as miçangas, sentindo uma conexão quase física com a mãe que nunca conhecera. Eram as mãos de Eliette que haviam entrelaçado aquelas contas. Eram seus pensamentos que haviam escolhido as cores. Era seu amor que havia criado aquele pequeno talismã que sobrevivera a tudo. Obrigada por me contar, disse ela, enxugando as lágrimas. Então, reunindo toda sua coragem, continuou. Mas não quero ir com você. Jurema enrijeceu como se tivesse levado um tapa. O quê? Agradeço por ter vindo, por me contar sobre minha mãe. Mas meu lugar é aqui agora, com Roberto, Lucas e Beatriz. Eles são minha família. A declaração pairou no ar simples e definitiva. Jurema olhou para Marlene como se esperasse que a assistente social interviesse. Ela é menor de idade, argumentou. Não pode decidir isso. Na verdade, respondeu Marlene, ajustando os óculos, a opinião de Vitória tem peso considerável, dada sua idade, especialmente considerando as circunstâncias do abandono anterior. Eu não a abandonei, protestou Jurema, sua voz elevando-se. Fiz o que achei melhor na época, e agora eu estou fazendo o que é melhor para mim, respondeu Vitória com uma maturidade que surpreendeu a todos. Quero ficar aqui. Jurema se levantou abruptamente, o rosto contorcido em uma mistura de raiva e humilhação. Você vai se arrepender, disse, apontando um dedo para Vitória. Eles não são seu sangue. Nunca serão sua verdadeira família. Beatriz se levantou também, colocando-se sutilmente entre Jurema e Vitória. Família é mais que sangue, senhora Farias. É amor, presença, cuidado diário. Coisas que Vitória encontrou aqui conosco. Roberto se juntou a ela com Lucas logo atrás. Respeitamos sua conexão biológica com Vitória, disse ele em tom conciliatório. E se ela quiser manter contato, conhecer mais sobre sua mãe, apoiaremos isso. Mas seu lar é aqui agora. Jurema olhou para o grupo unido à sua frente. Roberto alto e firme, Beatriz elegante e determinada, Lucas pequeno, mas destemido, e Vitória no centro, com os olhos marejados, mas o queixo erguido. Por um momento, algo como inveja atravessou seu rosto. Bem, disse finalmente, recompondo-se. Vejo que já tomaram sua decisão. Talvez seja melhor assim. Criar. Adolescente nunca foi meu forte mesmo. A falta de luta, a facilidade com que desistia, confirmou para Vitória que havia feito a escolha certa. Esta mulher não a queria realmente. Queria a ideia dela, ou talvez algum benefício que não estava claro. Marlene acompanhou Jurema até a porta, prometendo entrar em contato para discutir os próximos passos legais. Antes de sair, porém, Jurema parou e olhou para Vitória uma última vez. Você tem os olhos dela, disse em voz baixa, os mesmos olhos que viam mais longe que todo mundo. E então se foi, levando consigo respostas, mas deixando para trás uma sensação de fechamento que Vitória não sabia que precisava. Quando a porta se fechou, o silêncio na sala era quase sagrado. Lucas foi o primeiro a quebrá-lo, jogando-se nos braços de Vitória. Você ficou, sabia que ia ficar. Vitória o abraçou de volta, rindo através das lágrimas. Roberto se aproximou, colocando uma mão gentil em seu ombro. Tem certeza que é isso que quer, Vitória? Foi uma decisão importante, tomada em um momento emocionalmente carregado. Ela assentiu, sem hesitação. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Foi então que notou Beatriz, parada um pouco afastada, os olhos brilhantes de lágrimas contidas. Surpreendendo a todos, inclusive a si mesma, Vitória se desvencilhou gentilmente de Lucas e se aproximou da mulher. Obrigada, disse simplesmente, por me defender. Beatriz a olhou com uma emoção que nunca havia demonstrado antes. Você é parte desta família agora, respondeu a voz trêmula, e família protege os seus. Foi o mais próximo de uma declaração de afeto que já haviam compartilhado, e para Vitória era mais que suficiente. Impulsivamente, estendeu a mão para Beatriz, que após um momento de hesitação a aceitou. Não era um abraço, ainda não estavam lá, mas era um começo. Nas semanas que se seguiram, a vida no sobrado azul encontrou um novo ritmo. O processo de guarda provisória avançou sem mais interferências de Jurema.
que aparentemente decidira que a responsabilidade seria demais. Marlene, a assistente social, tornou-se uma presença frequente, monitorando a adaptação de Vitória, mas cada vez mais convencida de que ela estava exatamente onde deveria estar. A relação entre Vitória e Beatriz continuou a evoluir lentamente. Havia dias difíceis, claro, momentos de tensão quando velhos ressentimentos emergiam, quando expectativas não verbalizadas não eram atendidas. Mas também havia momentos de conexão genuína. Tardes na cozinha aprendendo a fazer o bolo de fubá, que era a especialidade de Beatriz, conversas sobre livros que ambas gostavam, uma aula improvisada sobre como aplicar maquiagem para o primeiro baile da escola de Vitória. Em uma tarde de domingo, 6 meses após a visita de Jurema, a família se reuniu na varanda do sobrado azul. Roberto trabalhava em um novo projeto, ocasionalmente pedindo a opinião de Vitória, que desenvolvera um interesse por arquitetura. Lucas lia em voz alta trechos de seu novo livro favorito, enquanto Beatriz preparava limonada na cozinha. Foi quando a campainha tocou. Roberto foi atender e voltou com uma pequena caixa nas mãos. "É para você, Vitória", disse ele entregando-lhe o pacote, de Jurema Farias. Surpresa, Vitória abriu a caixa com cuidado. Dentro, encontrou um envelope e um pequeno álbum de fotografias. O envelope continha uma carta breve. Vitória. Encontrei estas fotos enquanto arrumava o antigo quarto de Eliette. Achei que você gostaria de tê-las. São suas por direito. Eliette teria orgulho da jovem que você está se tornando. Jurema. Com mãos trêmulas, Vitória abriu o álbum. Ali estava ela, bebê nos braços de uma mulher jovem e sorridente, com os mesmos olhos escuros e profundos que via no espelho todas as manhãs. Eliette Farias, sua mãe, não era mais apenas um nome. Agora tinha um rosto, um sorriso, uma presença tangível. "É ela?" perguntou Lucas, espiando por cima do ombro de Vitória. "Sua mãe?" Vitória assentiu, incapaz de falar. Roberto e Beatriz se aproximaram, observando as fotos com ela. "Você é muito parecida com ela", comentou Beatriz suavemente. "É mesmo", concordou Roberto. "Os mesmos olhos." Vitória virou as páginas, absorvendo cada imagem. Eliette grávida, acariciando a barriga. Eliette segurando Vitória recém-nascida. Eliette sorrindo enquanto Vitória dava seus primeiros passos. Eram preciosos fragmentos de uma vida que fora interrompida cedo demais, mas que de alguma forma continuava através dela. "Obrigada por compartilhar isso conosco", disse Roberto, abraçando-a pelos ombros. "É uma parte importante da sua história." "Uma parte que agora faz parte da nossa história também", acrescentou. Beatriz, em um raro momento de absoluta sintonia com o marido. Lucas pulou empolgado. "Isso significa que temos que colocar essas fotos nas paredes também, para todo mundo ver que você tem 2 famílias, a que você nasceu e a que te escolheu." A simplicidade e a profundidade da observação tocaram todos. Vitória olhou ao redor, para Roberto, que a acolhera sem questionar, para Lucas, que a amara instantaneamente, para Beatriz, que aprendera a aceitá-la através de sua própria dor, e para as fotos de Eliette, a mãe que nunca conhecera, mas cujo amor havia de alguma forma a guiado até ali. "2 famílias", repetiu ela sorrindo através das lágrimas. "Sou muito sortuda." Naquela noite, depois que todos foram dormir, Vitória ficou acordada por um longo tempo, olhando para as estrelas fluorescentes no teto de seu quarto. Pensou na menina que havia sido, pequena demais para aquela cidade, invisível para a maioria, lutando para sobreviver. E pensou na jovem que estava se tornando, amada, protegida, com um futuro à sua frente. O caminho não havia sido fácil e provavelmente ainda haveria desafios pela frente. A relação com Beatriz continuaria complexa. Haveria dias difíceis na escola, momentos de dúvida e insegurança. Mas pela primeira vez em sua vida, Vitória não enfrentaria esses desafios sozinha. Tocando a pulseira de miçangas em seu pulso, o elo com o passado, e olhando para o desenho que Lucas havia feito dela com Roberto e Beatriz, o símbolo do presente, Vitória finalmente compreendeu que sua história não era definida apenas por quem a havia deixado,
mas principalmente por quem havia escolhido ficar. E naquele sobrado azul no centro histórico de Salvador, cercada por paredes centenárias que haviam testemunhado inúmeras vidas, Vitória adormeceu com a certeza de que, finalmente, havia encontrado seu lugar no mundo.